Vou fazer uma revisãozinha aí para a prova de vocês. Hoje e amanhã vamos revisar. Vamos ver se dá para a gente revisar os 3 conteúdos. Agora já é, gente. Não tem como agora. Vamos lá, vamos ver quem é. Luiz. A hora, Luiz. Olha a hora, Luiz. Vamos lá. Definição de exponenciais. Vamos lá. Chamamos uma equação exponencial toda equação cuja incógnita aparece no expoente. Aqui, ó. Aqui está a minha variável, ó. Isso aqui tudo são equações exponenciais, ó. Quando eu tenho variável no expoente. Ok? Como resolver uma equação exponencial? Para resolvermos uma equação exponencial, precisamos aplicar técnicas para igualar as bases. Sim, podemos dizer que os expoentes são iguais. Observe a resolução da equação exponencial a seguir. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou pegar 2187 e eu vou decompor ele, ó. 2187. Se a minha base é 3 aqui, provavelmente isso aqui dá para dividir por 3. Olha lá, 8 e 2, 10, 17, 1, 18. 18 divide por 3, isso dá para dividir por 3. 21 por 3 vai me dar 7. 8 por 3 vai me dar 2, vai me sobrar 2. 27 por 3 vai me dar... Vai dar de novo por 3. 7 por 3 vai me dar 2, sobra 1. 12 por 3 dá 4. 9 por 3 dá 3. Dá por 3, aqui vai me dar 81. Dá por 3, aqui vai me dar 27. Dá por 3, dá 9. Dá por 3, dá 3. Dá por 3, dá 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou escrever 3 na x é igual a 3 na sétima. Posso cortar essas bases e afirmar x é igual a 7. Está aqui, ó. Uma equaçãozinha bem simplesinha para vocês verem. Então, vocês, para levar para a igualdade de mesma base, vocês precisam lembrar daquelas regras da potenciação. Deem uma estudadinha naquelas regras da potenciação. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Qualquer número elevado a um expoente negativo, a gente inverte a base, troca o expoente para positivo. Lembrem dessas regrinhas. Um radical eu transformo numa potência cujo expoente é uma fração. Cuidem essas regrinhas aqui, tá? Deem uma olhadinha nessas regrinhas da potenciação. Um outro caso que a gente usa para resolver equações exponenciais são usando artifícios. Aqui eu tenho uma equação que me diz 4 elevado a x menos 5 vezes 2 na x mais 4 igual a 0. Observem que o 4 eu até posso levar para a base 2, mas o 5 não tem como levar para a base 2.
Então, se eu pegar esse 4 na x aqui, ó, isso aqui vai ficar 2 na 2x, menos 5 vezes 2 na x, mais 4 igual a zero. O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar um artifício. Aonde está escrito 2 na x, eu vou chamar isso aqui de y. Esse é o artifício que eu vou usar. Então, aqui vai ficar y ao quadrado. Por que y ao quadrado, Zé? Porque isso aqui é 2 na x elevado ao quadrado, ó. Isso aqui é isso aqui. 2 na x elevado ao quadrado. Se 2 na x é y, aqui vai ficar y ao quadrado. Menos 5 vezes y mais 4 igual a zero. Caímos numa equação de segundo grau. Resolvendo a nossa equação aqui, nós temos menos 5 elevado ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica 4, menos 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes 4 dá 16. O meu delta é 9. Meu delta é igual a 9. Ora, meu y vai ser 5 mais ou menos a raiz de 9 sobre 2 vezes 1, 2. Agora eu tenho aqui, ó, y igual a 5 mais ou menos 3 sobre 2. Um y'. 5 mais 3 sobre 2. 8 por 2 dá 4. E um y, 2 linhas. 5 menos 3 por 2. 2 divididos por 2 dá 1. Ora, como eu usei um artifício, é lá no artifício que nós vamos terminar. Ora, se nós temos escrito aqui, 2 na x é igual a y, então 2 na x é 4, 2 na x é 2 ao quadrado, 1x é 2. Eu quero x, eu não quero y. Ó, isso aqui é y. Se 2 na x é igual a 1, quem é esse 1 aqui? 2 na x igual a 2 na 0. O meu x é 0. Quem são as duas respostas? O x é 2 ou o x é 0. Não é 1 e 4, é 2 e 0 a solução dessa equação aí. Um outro caso que nós temos artifício está aqui, ó, quando a gente tem no expoente uma soma ou uma diferença aqui, ó. E aí eu vou lembrar daquela regrinha, ó. A na m mais n é igual a na m vezes a na n, ou seja, produto de potência de mesma base. Conserva-se a base, somam-se os expoentes. Ora, se eu aqui tenho uma subtração ali, isso aqui vai ser 5 elevado a x menos 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado a menos x igual a 24. Transformei num produto aqui, ó. Eu desmembrei aqui. 5 na menos x, isso é 5 na x menos 25 vezes 1 sobre 5 na x, inverti a base, troquei o sinal do expoente, igual a 24. O que eu vou fazer aqui agora, ó? Aonde está 5 na x, eu vou chamar isso aqui de y. Vou usar esse artifício aqui. Então, vamos ficar com y menos 25 vezes 1 sobre y igual a 24.
Isto vai ficar y menos 25 sobre y igual a 24. Reduzindo tudo ao mesmo denominador, quem é meu denominador comum? Y por 1 dá y vezes y ao quadrado. Y por y dá 1, 1 vezes 25 dá 25. Y por 1 dá y vezes 24, 24y. Tirei meu denominador, fiquei aqui com y ao quadrado menos 24y menos 25 igualei a zero. Aqui está a minha equação de segundo grau que eu vou resolver. Quem é meu delta? Menos 24 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica menos 25. Então, vamos lá. 24 elevado ao quadrado, 24 vezes 24, 576. 576. Menos com menos dá mais. 4 vezes 25 vai me dar 100. 576 mais 100, 676. Raiz de 676, 26. Então, meu y vai ser 24 mais ou menos, raiz é 26, sobre 2. Aqui nós vamos tirar um y', que vai ser 24 mais 26, vai me dar 50. 50 por 2 vai me dar 25. E um y, 2 linhas, 24 menos 26 vai me dar menos 2. Sobre 2 vai me dar menos 1. Menos 1. Ora, voltando lá para o nosso artifício. 5 na x é igual a 25. Então, 5 na x é igual a 5 ao quadrado. Cortei as bases, x é 2. X é 2. Aqui eu tenho 5 na x é igual a 5 na menos 1. Ó, 5 na x, aqui é igual a menos 1, aqui, ó. Como esse menos 1 eu não tenho como resolver, mas é 1 que eu boto 5 na zero, não é menos 1. Então, só tenho como solução dessa minha equação esse 2 aqui. Este aqui está ignorado, está fora, não serve. A solução dessa equação é 2. Cuidado lá nas opções. Função exponencial. Prestem atenção. Aqui, ó. Quando eu tenho aqui, ó, a minha base é maior do que 1. Ela é uma função crescente. Minha base é maior do que 1. Aqui ela é uma função decrescente. A minha base é maior que 0 e menor que 1. Está entre 0 e 1. Ó. A função exponencial será crescente, diz aqui, ó, quando a base for maior que 1, e decrescente, quando a base for menor que 1, entre 0 e 1.
Se o gráfico terá sempre estes aspectos, ó, tá? Decrescente, ela está entre 0 e 1, menor que 1 e maior que 0. Não esqueçam disso aqui. Inequação exponencial é a mesma coisa, ó. A mesma coisa. Se a base é maior do que 1, eu vou manter o sinal da desigualdade. Por exemplo, se eu tiver lá o seguinte, ó, 2 elevado a x mais 1 é menor ou igual a 2 elevado a 9. A minha base é maior do que 1. Então, quando eu cortar as bases, eu vou manter esse sinal, ó. X mais 1, x mais 1, menor ou igual a 9, x menor ou igual a 9 menos 1, x menor ou igual a 8. Aí eu vou colocar lá, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 8. Aqui estaria a solução da minha equação. Quando a base estiver entre 0 e 1, 1 meio elevado a x menos 1, menor que 1 meio elevado a 3x mais 2. Momento que eu cortar essas bases, como ela está entre 0 e 1, eu vou inverter esse sinal. X menos 1 menor que 3x mais 2. X menos 3x menor que 2 mais 1. Menos 2x menor que 3. Vou multiplicar por menos 1. 2x maior que menos 3. Multiplica, inverte o sinal da desigualdade. X maior que menos 3 meios. Aqui está lá. X pertence aos reais, tal que x maior que menos 3 meios. Aqui está a solução. Tá entendido isso, gurizada? Prestem atenção nisso aí, Manu. Tá? Vamos lá. Base maior do que 1, ó. Vou manter o sinal da desigualdade. Aqui a minha base é raiz de 5, gente. Ora, se a minha base é raiz de 5, quem é a raiz de 5? Raiz de 5, a raiz de 4 é 2, a raiz de 5 é 2 e alguma coisa. Isso é maior do que 0. Então, no momento em que eu cortar as bases, eu vou manter esse sinal. X ao quadrado menos 3x maior ou igual a 4. X ao quadrado menos 3x menos 4 maior ou igual a 0. Observem aonde é que nós vamos cair aqui agora, gente. Prestem atenção. Isto é uma inequação do segundo grau. Estudamos lá no outro trimestre. Vou resolver minha equação aqui, ó. Menos 3 elevado ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica menos 4. Eu vou resolver, vou descobrir quem são as raízes dessa inequação. Meu delta vai ser 9, menos com menos dá mais, 4 vezes 4 dá 16, meu delta é 25. Quem são as minhas raízes? X vai ser 3 mais ou menos 5 divididos por 2 vezes 1, 2. Aqui nós vamos tirar um x', 3 mais 5, 8, por 2 dá 4, e um x, 2 linhas, 3 menos 5, menos 2 por 2 dá menos 1. Aqui estão as raízes da minha inequação. Lembrem
do seguinte agora aqui, ó. Observem, qual é o esboço desse gráfico? Bom, aqui está meu eixo do X. Aqui está meu eixo do X. Como o meu A é positivo, a minha parábola faz isso aqui. Aqui estão as minhas raízes, ó. Aqui e aqui. Aqui estão as minhas raízes, que são -1, -1 e 4. Aqui estão as raízes. Que sinais têm estas raízes aí, ó? Quais são os sinais? Fora das raízes positivo, dentro das raízes negativo. E eu agora olho para cá. Lembrem lá das inequações. Eu vou olhar para cá, eu quero as maiores ou iguais a zero. Eu quero essas aqui até aqui. Quero daqui para cá. Quem é a solução? A solução é x pertence aos reais, tal que x para cá é menor ou igual a 1, ou x maior ou igual a 4. Esta é a solução da minha equação. Vamos botar bonitinho aqui embaixo, ó. X pertence aos reais, tal que x menor ou igual a 1, ou x maior ou igual a 4. Aqui está a solução dela. Não esqueçam disto, gente. É uma inequação, e cair numa inequação do segundo grau. Eu preciso esboçar meu gráfico para saber a solução. Senão, não tem como vocês determinarem essa solução. Isso aqui nós olhamos lá no primeiro trimestre. Vamos aqui, ó. Base entre 0 e 1. Se a minha base está entre 0 e 1, no momento em que eu cortar as bases, eu vou inverter. 3x menos 1 maior que x mais 5. 3x menos x maior que 5 mais 1. 2x maior que 6. X maior que 6 dividido por 2, x maior que 3. Quem é a minha solução? A minha solução é x pertence aos reais, tal que x é maior que 3. Está aqui a minha solução. Pronto. Está aqui. Não tem como errar. Vamos lá. Estatística, gente. Tá? Exponenciais é aquilo ali que vocês precisam saber. Estatística. Média aritmética. Está aqui como eu calculo média aritmética. Soma dos termos dividido pelo número de termos. Média ponderada. Vai falar em pesos. Eu vou pegar o peso vezes a primeira. Depois vou pegar o peso vezes a segunda informação, mais tantos pesos quantos forem vezes quantas informações, quantas notas, dividido pela soma dos pesos, o somatório dos pesos. Então, média ponderada vai falar em pesos. A prova tem peso 2, peso 3, cuidado, tá? Média ponderada. Vestibular da URGS é média ponderada, tem peso lá, tá? Moda, o que é moda? É o valor mais frequente de um grupo de valores, ou seja, o que mais repete. Por exemplo,
Aqui, ó, o grupo de pessoa com as idades 2, 3, 2, 1, 2 e 50 anos. Ora, quem é a moda aqui, gente? Olha aqui, ó, o 2 tem uma vez, duas vezes, três vezes. O 2 repete três vezes. A moda é 2. O elemento que tem a maior frequência é a moda, está ali do lado a moda, gente. Se tiver uma tabela de frequência, lá, tem lá, frequência 23, me diz que 23 pessoas têm aquela idade. É o número máximo. Maior frequência, a moda está ali do lado, gente. Mediana. O que eu preciso cuidar na mediana? É o termo central de uma lista ordenada de valores. Eu tenho que colocar em ordem. Ordenada. Lista ordenada. Em ordem. Crescente ou decrescente. Tanto faz. Se não tiver em ordem crescente ou decrescente, coloquem lá numa folha em ordem crescente ou decrescente. Senão, vão errar a mediana. Se eu tenho um número ímpar de termos, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eu tenho 15 elementos aqui no meu rol. 15. Um número ímpar. Se eu tiver um número ímpar, eu tenho o termo central direto, lá no meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números para cá. Quem é o termo central? Está aqui. O termo central está aqui. A mediana é 3. É o termo central, é o valor central de uma lista ordenada. Observem aqui, quem é a moda? Aqui eu tenho 3 vezes o número 2 e eu tenho 3 vezes o número 3. A moda seria 2 e 3. Tá? Isto aqui seria bimodal. Tem duas modas. Tá? Não esqueçam disso. Agora vamos lá. Ali, ó, 7 valores para cada lado, está aqui em minha moda, ó. Tá? O que eu fiz aqui está representado aqui para vocês, ó. Tá aí. Vamos lá. Se eu tenho um número ímpar de termos, então observem aqui, ó, um número par de termos agora. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, observa aqui. Eu tenho 8 termos. Eu não tenho o termo do meio aqui, ó. Exatamente, eu não tenho o termo do meio. Eu tenho aqui, ó, 4 termos para cá, eu tenho 4 termos para cá. Eu tenho 4 valores para cada lado, ó. 4 valores. Então, eu não tenho termo central aí no meio. Se eu não tenho, eu vou pegar os dois termos centrais, que são esses aqui, e vou fazer a média entre eles. 14 mais 16 dividido por 2 deu 15. A minha mediana é 15. Ah, mas eu não tenho o 15 lá. Não tem 15 escrito lá, mas a mediana é 15. É a média dos dois termos centrais. Aqui, no caso, a moda seria 16, que repete 3 vezes o 16, ó. Tá? Variância e desvio padrão.
Variância e desvio padrão são medidas de dispersão que indicam a regularidade de um conjunto de dados em função da média aritmética. Como é que eu calculo a variância? Eu pego o primeiro termo, menos a média deles elevado ao quadrado, mais o segundo menos a média elevado ao quadrado, e assim eu vou indo com todos, dividindo pelo número de termos, eu tenho a variância. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Para eu descobrir o desvio padrão, primeiro eu preciso calcular ou ter a variância. Vamos lá. Na aula que vem, nós amanhã damos uma olhadinha em logaritmo. Vamos deixar logaritmo para amanhã, que a gente vem lá com um logaritmo mais... Vamos mais devagar no logaritmo.